Beleza. Falando um pouquinho da agenda e dos tópicos que a gente vai passar aqui, tá? Eu vou começar fazendo uma introdução sobre o que é V-Model, que é a metodologia mais utilizada de System Engineering, tanto na automotiva, aerospace e em outras áreas também. É bastante utilizado em software, né, para desenvolvimento de software. Dado essa introdução inicial ao V-Model, quais que são as etapas, quais que são qual que é a organização que a gente tem de um time preparado para utilizar essa metodologia, eu vou fazer uma introdução sobre requisitos, né? Os dois são muito próximos em função de como que a gente trabalha com o V-Model em relação às etapas dele e como que a gente define os steps necessários para a utilização desse modelo. E aí eu vou comentar um pouco sobre requisitos, metodologia de definição, o que é validação, verificação, como a gente faz a alocação e decomposição de requisitos, e aí eu vou falar sobre SCD e CD. Tá? Vou fazer um exemplo logo depois disso. Preparei um exemplo aqui para a gente do sistema de fails, de um Formula Sci. Tá? Então, como é que a gente trabalha requisitos em cima desse modelo, dessa temática de fails. Poderia ter feito sobre algum outro subsistema, mas eu achei que fails é um tema bastante agnóstico, né? Tem equipes a combustão e EV, ambas têm esse mesmo sistema, né? E então fica um pouquinho mais agnóstico em relação à temática. Em seguida eu vou introduzir o que é o processo de gates, tá? Muito atrelado também ao V-Model, a metodologia de a gente traduzir essa engenharia de sistemas para o lado do tempo físico, né, das etapas em questão de cronologia do que a gente vai fazer. E aí, por final, eu vou falar um pouquinho mais no detalhe sobre verificação, o que é uma metodologia de verificação, como que a gente faz verificação de componentes, sistema e verificação a nível veículo, tá? Então, essa vai ser a agenda de hoje. Eu espero ter pelo menos uns 30 minutos de tempo no final para a gente conversar um pouquinho mais, fazer perguntas, esse tipo de coisa. Esse aqui é um slide muito parecido do que eu apresentei no último treinamento. Tá? Isso aqui é a cara do que é o V-Model para engenharia de sistemas. A gente tem três níveis, na verdade, aqui que eu estou introduzindo para vocês. Pode ter mais do que três, tá? Depende da indústria que você está trabalhando de qual que é o projeto. Pode ter mais do que três níveis aqui, mas a princípio são esses três. Para um veículo seria o nível veículo, né? Que é onde a gente trabalha o conceito, né? Seria algumas definições a nível a top level, né? Então aqui eu trouxe algumas. Seria, por exemplo, que carro que a gente vai fazer, aí ver combustão, quais que são os nossos goals, target de tempo de volta, orçamento, layout, regulamento, etc. E aí disso a gente passa para uma... Deixa eu só dar um microfone aberto aqui. Pronto, resolvido. Voltando aqui, a gente passa para trabalhar a nível sistema, tá? Nível sistema, aqui a gente está indo de nível de complexidade de cima para baixo. Então é veículo, sistema e aí componente, tá? O sistema é os subsistemas que vocês têm mesmo, né? Que trabalham dentro das equipes. Seriam powertrain, suspensão, aerodinâmica, chassi, a engenharia do sistema mesmo, do subsistema. E aí no último nível, mais embaixo aqui, a gente tem design detalhado, né? Que seriam praticamente o projeto dos componentes, né? Os componentes do carro. Então a gente tem uma chapa que ela é projetada para segurar, por exemplo, o diferencial. Então essa chapa tem uns requisitos em termos de esforços, etc. Que ela precisa ter. Aqui que a gente faz esse design detalhado de componente. E aí disso a gente está fazendo, vocês podem perceber, a gente está fazendo de cima para baixo, né? Então do nível de complexidade mais simples, que é o nível veículo, para o nível de complexidade mais alto, que é o nível componente, né? Então a gente tem um componente topo que é componente topo não é o termo correto, mas a gente tem
o topo, que é o veículo, a gente parte para subsistemas, que aí já são vários subsistemas, e de subsistemas a gente parte para componente, que aí são muito mais componentes, né? São todos os componentes que compõem aquele subsistema. Disso a gente parte para, então, aqui a gente fez a validação e o design, e a gente parte para a verificação, tá? Vocês vão ouvir bastante falar verificação e validação como termos intercambiáveis, tá? Eles não são intercambiáveis. Tem bastante a gente vê, por exemplo, vai escutar várias vagas, vai ter escrito engenheiro de V&V, tá? Que seria Validation and Verification. Não é a mesma coisa, são etapas diferentes do design do projeto. E verificação é onde você realmente, eu vou comentar mais no detalhe depois, mas é onde você verifica que você está atendendo os requisitos que você validou na etapa de projeto, né? Então, aí você vai testando a nível componente, sistema e depois a nível veículo. Ele falou isso da última aula. Nossa, ele é exatamente da mesma coisa da última vez. Sim, eu estou passando. Samuel, você está com o microfone aberto. Vamos lá. Entrando um pouquinho mais no detalhe, essa foi só a introdução geral, tá? E aí, qual que é o conceito core aqui da coisa? Tem nível de abstração, tá? A gente passa nível de abstração é o nível de definição abstrata que você tem de requisitos. Então, o veículo é um nível mais abstrato. Então, imagina quando a gente está falando que a gente tem um budget de, por exemplo, tempo de volta, é uma definição bastante abstrata em cima do sistema que você tem. E aí você tem um nível de abstração que vai subindo, porque o componente ele é mais restritivo, então você tem requisitos a nível componente que são, por exemplo, esse componente tem que resistir a tal esforço, então ele é um nível bem específico do que está falando. E aí você vai passando de sistema, é um pouquinho mais abstrato, e veículo é o nível de abstração mais alto, tá? O conceito core é que toda definição que você faz a nível de projeto, você tem que ter atrelado a ela uma verificação que seria, por exemplo, um teste, poderia ser uma verificação. Uma definição que você fez aqui precisa ter uma verificação equivalente do lado de verificação, tá? O conceito core é que você não faz teste por fazer teste, tá? Você faz teste por testar. Você não anda com o veículo por andar com o veículo. Você está andando com o veículo para verificar alguma coisa que você definiu que é seu requisito lá no início. Então, por exemplo, se você tem um requisito aqui que é o carro deve ser capaz de ter uma confiabilidade sem quebra de peças, tá? Estou inventando um requisito aqui, mas confiabilidade sem quebra de peças de 1000 km. Você vai andar 1000 km com ele aqui porque você está verificando esse requisito. Você não anda com o veículo só para ver se ele vai quebrar, entendeu? Então, esse é um conceito core que se utiliza, que é, você não faz teste por fazer teste, você faz teste para verificar o que você definiu no lado de design. Alguma pergunta até aqui? Acho que aqui já começou o conteúdo novo em relação à última aula que a gente fez. Não? Vou seguindo então. O que eu queria passar mesmo aqui para vocês é que não se faz, que tudo que você faz de validação nesse lado do desenvolvimento, você tem atrelado a isso uma verificação no lado de verificação. E aí aqui as etapas, né? Você passa de veículo para sistema, de sistema para componente, e daí depois você vai de teste de componente para teste de sistema para teste de veículo, onde o veículo está terminado, né? Está pronto para a competição. Explicando um pouquinho melhor quais que são os níveis e quais que são os objetivos em cada nível, tá? No nível veículo, que é o nível mais alto por onde a gente começa, né, propriamente dito o desenvolvimento, o objetivo principal é consolidar quais que são os objetivos topo do seu projeto, né, do seu veículo nesse caso. O que eu quero dizer com isso? Você tem um regulamento, tá? Então você tem
uma quantidade de requisitos que são restritivos, que são do seu regulamento. Você tem objetivos, tá? Você tem o cronograma, você tem orçamento e você tem que transformar isso em requisitos que sejam atingíveis, né? Então você tem que trabalhar em cima disso para que você crie requisitos com base nessas definições. Então, por exemplo, se você tem no regulamento, tá, que está escrito lá que o seu veículo precisa ter 4 rodas, você tem basicamente um constraint, um requisito que é o seu veículo tem que ter 4 rodas, né? Ou, por exemplo, você tem um objetivo que é o skid pad para a gente pontuar na competição, para ter um nível competitivo, né, na competição, pontuar bem, ele precisa ser completado em X tempo. Então, disso, você tira que você tem um requisito que o seu tempo de skid pad, né, precisa ser X, sabe? Então, é isso que esse nível tem que fazer. Vocês têm que transformar esses objetivos abstratos em coisas que são verificáveis, né, requisitos verificáveis para você conseguir trabalhar neles durante o teste, né, e durante o projeto dos subsistemas seguintes, tá? O pessoal que trabalha nesse Vehicle Level Team que vai fazer isso, né? Então vai pegar o regulamento, os objetivos, o cronograma e o orçamento e vai transformar em artefatos que são constraints, que são os constraints, são os requisitos que você tem, quem que vai ser dono de cada um dos requisitos, né? Quais que são as etapas e os requisitos em si. Então é isso que é a ideia aqui desse Vehicle Level Team. E aí você tem uma etapa toda de governança, que a governança é o quê? Você precisa fazer você precisa guardar, né, de certa maneira, essas decisões, precisa escrever elas ou manter um record, né, manter um me fugiu a palavra, mas manter perdão, pessoal, manter um recollection dessas decisões, endereçar donos para cada uma das atividades, né? E forçar as pessoas a fazer a seguir esses objetivos que vocês definiram aqui, tá? Então, nada mais é esse Vehicle Level Team nada mais é do que o conjunto de indivíduos que é responsável pelas atividades a nível veículo, né? Então, por exemplo, aqui eu estou sugerindo que poderiam ser os membros sêniores de cada subsistema, mas o team management, que é o pessoal que é mais sênior, que vai definir os objetivos a nível veículo que vocês têm, né? Aqui eu trouxe um slide bem parecido com o outro que eu mostrei, o mesmo slide do último treinamento, mas é essa a ideia. Então você tem vários requisitos a nível veículo que você transforma para requisitos a nível sistema, né? Então você tem performance, massa, potência, torque, você tem algumas coisas que vêm do rule set, que são, por exemplo, single seater, open wheel, 4 rodas, configuração, etc. E aí você faz de nível veículo para nível sistema. Então, alguma pergunta até aqui? Para entender melhor como é que funciona essa ideia do nível veículo? Eu acho que vai ficar um pouquinho menos abstrato quando a gente fizer o exemplo, mas vocês podem fazer perguntas. Exato. Oi, bom dia. Tá ouvindo? Sim, tô ouvindo. Bom dia. Aí quando você diz que essas pessoas gerenciando esse tipo de sistema, você sugere criar uma área específica para isso, ou seria pessoas que teriam um trabalho secundário ajudando inicialmente no projeto para definir esses requisitos? Eu acho que eu vou passar sobre isso, mas eu posso passar antes aqui, deixa eu passar uns slides para frente. O que eu estou sugerindo é que vocês tenham um trabalho, essas pessoas tenham um trabalho secundário, entendeu? Então aqui você tem uma organização, naturalmente a organização do time de vocês é mais ou menos assim, tá? Eu sei que tem bastante individualidade na maneira como vocês organizam, capitão, gestão, eu sei que tem gente que tem mais níveis entre capitão e os leads, mas essencialmente o que você tem é um nível de gerência aqui, que seria manager técnico, capitão e o pessoal de gestão, e você tem os vários subsistemas, cada um dos subsistemas tem um lead, né? Então o que realmente eu estou sugerindo é que vocês tenham, que essas pessoas específicas tenham um trabalho secundário, tá?
que é gerenciar esse nível veículo. Porque de fato isso é feito antes de você começar a fazer projeto de sistema de componentes. Então, na verdade, isso aqui deveria ser feito, por exemplo, a competição vai terminar agora em agosto. Até o fim do ano, essa etapa do nível veículo tem que estar completa, porque ela vem antes do projeto subsistema, do projeto componente, etc. Então, esse pessoal tem que começar a trabalhar antes para ter os requisitos que o resto dos membros vai trabalhar. Então, quando esse pessoal todo aqui define requisitos, por exemplo, de aerodinâmica, essa galera aqui não vai trabalhar solta. Agora a gente vai definir, por exemplo, o membro 1 aqui vai definir, vamos ver se a gente vai colocar asa ou não, entendeu? Não, isso aqui, esse tipo de coisa tem que estar definido pelo pessoal do nível veículo muito antes, se vai ter asa ou se não vai ter asa, o que a gente espera da questão da aerodinâmica, a powertrain, qual que vai ser a potência do motor. Não, isso aqui tem que estar definido já, entendeu? Quando esse povo começar a trabalhar, sabe? Então é coisa assim, de 2 meses depois da competição você já tem que estar trabalhando para ter esses requisitos do nível veículo para o resto do povo começar a trabalhar. Mas para vir antes, porque essas definições não, assim, as definições, por exemplo, de se vai ter asa ou não vai ter asa, é um negócio a nível veículo, né? Efetivamente. E isso afeta todos os outros subsistemas. Então não faz sentido o membro da aerodinâmica ter uma decisão sozinho se vai ter asa ou se não vai ter asa. E eu imagino que não é assim que vocês fazem também. É uma decisão mais a nível geral da equipe, né? E aí faz mais sentido você tomar essa decisão numa etapa anterior, em que todos os membros sêniores de cada sub-área possam dizer, bom, vamos ter asa ou não vamos ter asa, tomar essa decisão juntos, entendeu? Essa é a ideia. Respondi a sua pergunta? Entendi. Sim. Só mais uma pergunta, e se achar que não faz sentido para agora, não tem problema. Na equipe, eu não sou nem mais membro, eu estou aqui só mais por curiosidade para entender também as suas ideias. A gente, na equipe, na época que eu participava, a gente tinha uma reunião de brainstorming, só que era um momento e depois ia a partir dessa. Você acha que qual a periodicidade que isso deveria acontecer e como que essa questão de quantas vezes e quanto deveria ser discutido para chegar nessa resolução, as definições? Então, aí depende muito do que vocês definirem, né, a nível equipe, mas digamos assim, brainstorming, né, naturalmente ele ocorre nessa etapa aqui que você faz as definições a nível veículo. Então você tem, por exemplo, desse brainstorming vai sair objetivos gerais do seu veículo, né? Então, assim, brainstorming é importante esse sem escopo, né, que é o escopo mais geral, assim, você fazer logo no início, que aí você já consegue definir o que vai sair disso daí, quais que são os constraints que saíram disso daí. E depois, mais pra frente, aí você tem que limitar o escopo. Pode ter vários, mas você tem que limitar o escopo. Então, naturalmente, quando você faz por exemplo, se você vai fazer um brainstorm quando a galera já está trabalhando a nível sistema, você tem que limitar o escopo para que aquilo seja relacionado ao sistema e que sejam coisas que atendam os requisitos que veio para você. Porque a ideia toda é que esse povo aqui cria um set de requisitos, né? E o pessoal do nível sistema recebe esses requisitos, é alocado esses requisitos e trabalha em cima daquilo que foi definido, né? Uma vez que foi feita a validação dos requisitos a nível veículo, não se muda mais, tá? E aí o povo do nível sistema tem que atender aquilo. Essa que é a ideia toda. Se por acaso você tem uma situação em que o requisito não pode ser atendido ou que vai ficar muito ruim, aí se faz uma reavaliação, né, uma revalidação do requisito lá do nível veículo, mas também precisa ter a anuência de todo esse povo aqui do nível veículo para mudar um requisito do nível veículo, basicamente. Tá. Que é mais ou menos a ideia como o Aerospace faz. Beleza. Depois eu tenho mais perguntas, mas eu acho que você vai falar mais pra frente, então eu vou segurar. Definir um pouco melhor aqui. Do nível sistema é isso que eu falei. Você vai ter as alocações do nível veículo e você vai transformar isso em requisitos de nível componente, tá? Vai transformar isso em planos de verificação, em ICDs, em especificações e etc. Então o role do povo do sistema, que é o povo que é de cada um dos subsistemas
vai ter é esse de transformar essas definições a nível veículo em coisas que você consegue verificar. Então aqui é onde você faz o projeto de como é que é a carga do seu subsistema nessa etapa. E aí a gente tem o nível componente. A princípio, o que eu estou propondo é que o mesmo pessoal que fez o nível sistema faça o nível componente, porque naturalmente nas equipes é junto, né? Então aqui é onde a gente faz, onde se faz desenho de componente, CAD, esse nível mais baixo assim do projeto, que é realmente projetar os componentes. Tá? E isso aqui sai plano de verificação dos componentes, SCDs, etc, que eu vou falar mais para frente. E aí aqui a gente tem a organização que a gente estava conversando agora, né? É isso que eu falei, basicamente isso aqui são os níveis sistemas, são os vários subsistemas que vocês têm, e tem um nível veículo que é aqui em cima, tá? Até aqui mais alguma pergunta? Que aí eu vou entrar um pouco mais em requisitos aqui. Beleza, eu vou seguindo então. A maneira como você organiza todas essas coisas que eu falei de um para outro é através de requisitos, tá? Um requisito, na maneira mais básica, é um texto, né? É uma frase concisa, verificável, que está atrelada a alguma definição que vocês tomaram no nível veículo, no nível sistema. Tá? O propósito disso é criar um constraint. Tá? Criar um constraint e permitir a verificação disso depois. Né? Então, aqui eu tenho um exemplo do que é um requisito. Então, aqui eu botei um criado mesmo, tá? Você sempre tem um ID, porque você precisa identificar qual que é aquele requisito, um título, né? Então aqui eu tô propondo o pico de potência em todas as rodas, tá? E aí o requisito é basicamente uma frase concisa, por exemplo, o veículo deve ser capaz de perdão, preciso traduzir para português, mas o veículo deve ser capaz de ter um pico de potência de frenagem em todas as rodas de um X valor por um tempo Y, basicamente. Você tem o tipo de requisito, nesse caso a performance, né, porque você está definindo uma performance de frenagem. A fonte desse requisito, que seria um target de performance, tá, que foi definido a nível veículo. Requisito de safety também, porque enfim, frenagem é uma definição de segurança, né? O dono, isso aqui é o nível veículo, tá? Então o dono é o pessoal do veículo e a locação é o subsistema de controle, né? Que é o povo que trabalha com o freio. Aí você tem uma verificação, que é uma proposta do que deve ser verificado, né? Então, por exemplo, para esse requisito, o que você poderia fazer é você faz um teste de frenagem com o veículo. Ou você faz um dinamômetro, pode ser também, e você computa a potência que você atingir na frenagem. Então você criou esse requisito lá no início, no nível veículo. Quando seu carro estiver pronto, você vai, anda com ele, faz um teste de frenagem e calcula a potência. E aí você verificou o requisito, entendeu? Então é um teste que está atrelado a um requisito nível veículo lá no iniciozinho da sua concepção do veículo. Tá? E aí você tem um critério de aceitação. A verificação, naturalmente, é como que você vai fazer essa verificação. Então, nesse caso, seria, por exemplo, um teste de frenagem com o carro. E o critério de aceitação é o que você precisa ver durante aquele teste para que esse requisito seja verificado. Então, o que você está buscando é que você meça a potência de frenagem e dê maior do que o valor que você definiu. E isso significa que você atende o requisito, basicamente. Nem todos eles vão ser requisitos quantitativos assim, né? Mas a ideia é que todos eles sirvam um propósito. Você não faz requisitos só para fazer, você serve um propósito. Então, por exemplo, você vai ter requisitos que são de performance. Então, você vai ter, por exemplo, esse de potência de frenagem, vai ter um de potência de aceleração, né? Vai ter requisitos de condições de análise. Então, quando eu digo condições de análise, são coisas assim, o pessoal de powertrain, eles precisam de uma temperatura característica para projetar o sistema de radiador do carro.
Ao mesmo tempo, o pessoal de aerodinâmica precisa de uma temperatura característica para entender qual que é o downforce que aquelas asas geram no veículo. Não faz muito sentido se cada um fizer uma análise numa temperatura diferente, né? Então, por exemplo, o pessoal do powertrain faz com 35 graus Celsius, a galera de aerodinâmica faz com 25, não faz sentido. Então, por exemplo, nesse nível veículo, você vai ter condições que são, por exemplo, assim, todas as análises do veículo devem ser realizadas a 35 graus Celsius. E aí o povo, todo mundo usa 35 graus Celsius. Isso é um requisito que ele não é mensurável, né? Você vai fazer... Você não tem um teste que você faz com o veículo para dizer que todo mundo usa 85 graus Celsius, né? Então a verificação disso poderia ser uma inspeção. Você olha o pessoal de veículo quando for verificar esse requisito, né? For dizer que você atende, você olha as análises de todo mundo e vê que eles usaram 85. É um método de verificação que a gente chama de inspeção, o design review. Você inspeciona as análises, você vê que todo mundo usa 85 e aí está verificado o requisito. Entendeu? Então tem esses tipos de requisitos também. E aí aqui eu deixei uma referência, tem um apêndice legalzinho da NASA que explica como que você escreve um requisito adequado, né? Um bom requisito. É um pouco de uma arte, você aprende fazendo, mas aqui essa referência é bem boa, vocês conseguem ler e entender legal o que tem que ter no requisito, como é que você escreve, etc. Tá? Porque tem algumas regrinhas, por exemplo, você não pode ter um double shall, então, por exemplo, o veículo deve X e ao mesmo tempo deve Y. Naturalmente você separa, uma das regrinhas que você separa em dois requisitos isso daí. Então esse material de referência tem essas regrinhas para você se atentar. Aí beleza, validação. O que é a validação propriamente dita? Falei um monte de requisitos aqui, né? Requisito para cá, requisito para lá. Mas como que a gente faz isso aqui na prática? Qual que é a ideia? Você tem 3 etapas. Você vai escrever o requisito, você vai validar o requisito e depois você vai verificar o requisito. O que é a validação? A validação é dizer, é todo mundo avaliar e dizer, responder a pergunta: a gente escreveu o requisito certo? Entendeu? Ficou claro para vocês, mas a ideia é, a gente escreveu o requisito que faz sentido. Essa é a validação, tá? Depois do drafting. É um processo formal, tá? Naturalmente isso ele requer aprovação, né? E aprovação escrita de quem é afetado pelo requisito. Então, se você está falando aqui que isso aqui é um requisito nível veículo e você está alocando para o povo de controle, o dono do requisito, que é o pessoal nível veículo, precisa aprovar. Quem está sendo alocado precisa aprovar. Então, por exemplo, o pessoal de controle precisa aprovar, porque pode acontecer da galera de controle não concordar com o que foi escrito a nível veículo. E aí não funciona, você tem uma disputa ali, né? Então todo mundo precisa concordar com aquilo que tá sendo escrito. E você precisa ter evidência escrita, né, formal, que isso foi feito. Para depois não ter a situação de tipo assim, quem que aprovou esse requisito aqui porque esse negócio não faz sentido. Então precisa ser escrito. E naturalmente você tem alguém que é responsável por organizar todo esse processo. Tá? Pode ser o pessoal de gestão lá aqui, né? Aqui eu botei pessoal administrativo, mas pode ser esse pessoal aqui que tem que ter alguém que tem que estar avaliando se isso aqui foi bem definido, se tá tudo preenchido, se está seguindo as regrinhas de bom requisito. Então essa galera aprova também, tá? E a ideia é que todo mundo faz um review, lê o requisito e diz se concorda ou não. E uma vez que as pessoas concordam com aquilo, é criado uma aprovação formal, né, escrita, que o requisito está aprovado. A nível veículo, além da aprovação escrita, naturalmente tem uma evidência de validação, tá? E a evidência de validação é um snapshot, né, um documento ou alguma informação racional, alguma coisa assim, que explique por que aquele requisito existe. Tá? Que alguém consiga depois para frente, né, consiga abrir aquele documento e entender o porquê que o requisito existe. Tá? Senão você tem um monte de requisito largado e ninguém entende porque aquele negócio existe. Então a evidência de validação é isso. Para um requisito tipo de freio, o que seria a evidência de validação aqui? Seria alguma coisa dizendo por que o requisito existe.
Tá, então que cálculo que vocês fizeram para chegar com esse valor X que vai estar aqui? Né? Essa é a evidência de validação, para entender o porquê que o requisito existe, o porquê que os valores que estão nele são corretos e para alguém que não tenha conhecimento nenhum daquilo consiga abrir, olhar e entender o porquê que aquilo existe. Essa é a etapa de validação. Tá? Alguma pergunta até aqui? Não? Eu vou seguir então. E como é que funciona a verificação? Tá. Eu comentei com vocês que são coisas diferentes, né? Então, na verificação, o que é a pergunta que está sendo feita é: a gente atendeu o requisito que a gente escreveu? Essa é a pergunta. Então, vocês veem que são duas coisas totalmente diferentes. Uma é dizer se a gente definiu o requisito corretamente, e a outra é dizer se a gente atendeu o requisito que foi escrito. E aí esse é um processo muito similar da validação, só que é para verificação. A mesma coisa, o pessoal tem que olhar a evidência de verificação e ver se aprova. E aí você vai fazer uma documentação sobre as aprovações, tá? E basicamente é isso. O pessoal vai ver se você verificou, se você está atendendo o requisito e dizer se está verificado ou não. E aí a evidência de verificação, por exemplo, nesse do sistema de freios, quando você fizer o teste, tá? Agora que tem várias maneiras de você medir, mas a evidência para um requisito desse seria informação suficiente sobre o teste e resultados para que você consiga sozinho, né, depois olhar e ver que aquilo foi verificado. Então é isso, é o resultado do teste. No caso dos requisitos de environmental que eu comentei com vocês, de temperatura e ambiente, pode ser, por exemplo, um snapshot de onde que a temperatura foi usada, em cada lugar que ela foi usada, e dizendo, aqui a gente inspecionou tais lugares e a gente viu que está todo mundo usando a mesma temperatura, então o requisito está verificado. Tá? É isso. E aí depois você vai documentar que todo mundo aprovou. Essa é a ideia. Beleza. Alguma dúvida sobre validação ou verificação? Só uma rápida. Aí a questão de quem aprovaria e não aprovaria seria aquele primeiro grupo que definiu os requisitos, porque o que eu sentia que tinha bastante na equipe é um bias, assim, eu fiz o projeto, se eu me auto-verifico, tipicamente, não necessariamente minha verificação vai estar certa. Então, o time de verificação, dessa verificação seria um outro time? Isso é uma ótima pergunta. Naturalmente, quem escreve o requisito não aprova. Precisa ser alguma outra pessoa do mesmo time. Então, por exemplo, quem escreveu aqui não é o cara que vai validar e verificar. Por causa desse bias, né? Porque o cara, na cabeça dele, ele fez o suficiente para estar o requisito certo, para estar bem escrito, para estar verificado. Nem sempre é o caso. Então precisa de você ter naturalmente, quem é o dono do requisito, o que eu quis dizer com isso é alguém do time. Então, por exemplo, se foi, por exemplo, aqui de controle, se foi o membro 1 que escreveu o requisito, quem vai aprovar como dono do requisito é o membro 2, não é o mesmo cara. Entendeu? Porque você tem um bias, de fato, você tem um bias por aprovar o requisito. Né? Então, de fato, é isso. E, naturalmente, daí o resto do pessoal, quem validou a prova. Então, alguém do time alocado, alguém que é o gerente desse esforço de requisitos, aí esse povo, como eles não têm essa conexão com o requisito em si, eles podem aprovar. Ficou clara a ideia? Ok. Sim. Legal. Eu vou falar sobre alocação e decomposição, e daí a gente fecha requisitos. Eu vou fazer um exemplo que vai ficar mais claro para vocês o que é o real valor disso daqui, né? Mas basicamente a decomposição é o quê? É o princípio que você vai criando requisitos de um requisito pai.
Então, assim, se tem um requisito nível veículo, você vai decompor você pode decompor em um ou mais requisitos a nível sistema, e esse requisito nível sistema cria um ou mais requisitos a nível componente. Tá? Basicamente é isso. Pode ser targets quantitativos, pode ser target de environmental, como eu comentei. Por exemplo, aquele de environmental, que é um negócio mais abstrato, né, que todo mundo deve usar 35, você pode fazer um requisito para cada sistema. Cada sistema é obrigado a criar um requisito próprio que diz: iremos usar 35 graus Celsius para as análises do nosso sistema. Tá? Todo mundo vai ter. E aí, de repente, esse requisito, em específico, não precisa ter para componente. Porque, naturalmente, você não... Tipo assim, você não vai ter uma condição que você fala que o componente precisa aguentar 35 graus Celsius. Não faz sentido, né? É um negócio meio óbvio, então você não precisa decompor até o fim, entendeu? Então nem sempre o requisito vai ser decomposto até o último nível. Você vai até onde faz sentido, né? E aí você para onde é que você não está mais agregando valor, você para. Então pode ter requisito que é só a nível veículo e que não vai ter decomposição a nível sistema, não vai chegar a componente. Você pode ter requisito que para em sistema e vai ter requisito que vai até o fim. Essa é a ideia de decomposição. E aí uma segunda ideia é a decomposição de valores, tá? Quando você tem, por exemplo, digamos da massa do veículo, tá? Aqui eu vou usar o valor de 100 porque é um valor redondo, é fácil de entender. Mas quando você faz essa decomposição, você não vai falar que você tem um requisito a nível veículo que é 100 e daí você cria um requisito a nível sistema, o veículo deve ser 100. Não, você vai alocar um valor. Então, por exemplo, o veículo, o valor topo é 100. A contribuição do sistema A é 60, a contribuição do sistema B é 40. E aí esse povo aqui tem 40 para trabalhar, esse povo tem 60 para trabalhar. E aí você, por exemplo, o sistema B, se precisa decompor mais para frente, você quebra de novo esse valor. Então o componente A tem 10 e o componente B tem 30. E isso aqui tem que ir somando para chegar ao nível veículo que é 100. Parece bobo, mas acontece bastante de você ter criados requisitos na nível sistema que dizem basicamente que o sistema tem que atender ao nível veículo que é 100. Que não faz sentido, né? Valores quantitativos, você faz alocação de valores e aí cada um tem um valor para trabalhar. E é assim que funciona a alocação de decomposição. Eu falei de SCD e ICD bem no iniciozinho, tá? Agora eu vou explicar o que é cada um. O ASCD é um documento de especificação, tá? Então, por exemplo, você vai comprar uma pastilha de freio, tá? Você fez toda a alocação até o final, até nível componente, para dizer o que a pastilha precisa atender. O documento de SCD é basicamente um documento escrito que diz o que essa pastilha tem que atender. A gente quer uma pastilha de dimensões X, que tenha coeficiente de atrito Y, que aguenta a temperatura XYZ. Naturalmente para componentes comprados, porque aí o que acontece? Você tem bastante coisa, se alguém for olhar para isso nos anos seguintes, o cara vai começar a se perguntar, mas por que a gente comprou essa pastilha de freio específica? Qual foi o motivo que a gente comprou isso daqui? Tá? E aí, se você tem um documento que é esse Specification Control Document, tá? que é a ideia da SCD, que seria documento de controle de especificação, tá? Você tem uma descrição básica de tudo que tem que atender e você consegue bater e olhar, tipo assim, a gente está comprando isso aqui por causa desses XYZ. E aí você tem um documento de controle de especificação que você pode, por exemplo, a gente quer comprar de outra marca, será que ela funciona onde é que a gente definiu? Você bate com o SCD e CB, entendeu? Então é basicamente isso a ideia do SCD. E você tem também o ICD. Qual que é a ideia do ICD? Que é o documento de controle de interface. Tá? Interfaces, elas são risco alto no veículo. Então, por exemplo, se a gente tem dois times que estão trabalhando em sistemas distintos, esses sistemas têm uma ligação. Então, por exemplo, o dev ele tem uma ligação através de corrente com o motor. Qual que é a corrente que a gente vai usar? Qual que é o passo do pinhão e da coroa que a gente vai usar? Isso é uma interface. Você está
fazendo uma interface de um sistema com o outro. Acontece, né, porque você tem muitas no veículo, acontece de você ter um desencontro entre os dois sistemas. Um acha que o sistema A vai fazer alguma coisa, o sistema A acha que o sistema B vai fazer alguma outra coisa, e aí quando você vai juntar os dois, aquilo não encaixa. Então você faz um documento de controle de interface, tá? Que pode ser coisa simples, pode ser coisa mecânica, pode ser coisa elétrica. Então, por exemplo, se a gente tem um conector que faz interface entre dois sistemas, entre o sistema, não sei, poderia ser de powertrain, de um veículo elétrico e de controle do veículo elétrico. Um documento de CD pode ser simplesmente o pinout daquele conector. Não? O modelo do conector e o pinout. Que é para ninguém se confundir com o que vai ser aquela interface. Não? E isso reduz o risco de vocês lá para frente terem problemas das coisas não encaixam uma com a outra e gerar retrabalho. Porque realmente interfaces são de alto risco, porque as pessoas trabalhando de um lado e do outro são diferentes. Então, ao invés de você ter um controle através de comunicação, né, que nem sempre é fácil, porque depende da boa vontade das pessoas, você tem um documento que diz como é que aquilo vai ser, e aí os dois podem não se conversar em nenhum momento. Você vai ter um documento que diz o que vai encaixar no outro, e aí quando se junta, encaixa, porque está todo mundo atendendo o mesmo documento. Então isso é um documento de controle de interface. Tá? Não estou propondo que vocês façam para tudo, mas para as coisas mais alto risco assim seria interessante. Por exemplo, da corrente, né? Qual que é a corrente que a gente vai usar, qual que é o passo e tal. Ou de conectores elétricos é bem comum da gente errar, porque o pinout às vezes não bate. O pinout do lado macho não bate com o pinout do lado fêmea. E aí o negócio não funciona, né? Porque não tinha um controle de interface. Então essa é a ideia de SCD e CD. Beleza, até aqui alguma dúvida? Senão a gente vai fazer o exemplo. E como pode saber que vai bater certinho nessa prática? Como que você sabe que você vai bater certinho? A ICD, quando você, por exemplo, chegou num nível requisito, então a gente tem, vou usar de novo o exemplo do pinhão e da coroa, tá? Da corrente. O pessoal do powertrain vai te falar, o pessoal do powertrain vai definir lá na hora que você está fazendo os requisitos, porque assim, quando você faz um nível sistema, você sabe que um sistema vai ter interface com o outro. Porque, enfim, você está fazendo um carro, você sabe que do powertrain vai ir uma corrente para o drivetrain porque precisa ir a potência para a roda. Então você sabe que ali tem uma interface. E aí quando você está fazendo essas definições do requisito nível sistema, você cria ICD. Então você pensa junto. Então o pessoal do powertrain é obrigado a pensar junto com o pessoal do drivetrain para definir qual que vai ser a corrente e qual que vai ser o passo. E aí você cria essa ICD, e aí essas ICDs elas têm que ser verificadas quando você terminou o projeto. E eu vou falar dos gates, né? Vou falar aqui um pouquinho antecipado. Quando você tiver o design review crítico do carro, você olha para essas ICDs e você verifica como se ela fosse um requisito que você está atendendo, não? E aí você sabe que vai bater. Que é para reduzir retrabalho. Eu tenho certeza, se vocês já passaram mais de um ano na Fórmula 7, eu tenho certeza que vocês já passaram pela situação em que uma coisa não encaixa na outra porque não tinha uma definição clara do qual que ia ser a interface. Certeza. Respondi sua dúvida mais ou menos? Entendi. Sim. Respondeu. Se eu não respondi, você pode expandir na pergunta, tá? Não tem problema. A ideia é que seja uma conversa, mais ou menos. Mas respondeu. Beleza. Zé, você me ouvir? Oi, bom dia. Consigo sim. Eu tenho uma dúvida sobre essa parte de interface. Acho que a maior interface que a gente tem no carro é o chassi, né? O chassi tem que integrar com todo mundo. Tem alguma definição um pouco diferente para ele ou, tipo, fazer um documento maior, mais bem estruturado na interface já seria o suficiente? Isso é uma boa pergunta. O chassi é um pouco mais complexo, né? Porque naturalmente ele tem muitas interfaces, né?
O que eu diria é o seguinte, o que é a minha proposta, tá? Ao invés de você fazer uma ICD do chassi que encaixe para os subsistemas, cada subsistema define os seus macros. Então, por exemplo, eu acho que isso é de QPV, né, Antônio? Sim, Tá. tá aí. Imagina assim, ó, o pessoal do Powertrain, eles definem qual que vai ser os pontos de fixação do motor. O pessoal de DevTrain define quais que vai ser os pontos de fixação do DevTrain. O pessoal de bateria define quais que vai ser os pontos de fixação da bateria. E aí é um pouquinho mais iterativo, de fato, porque quando você está fazendo o projeto de chassi, você precisa, às vezes, mudar um pouquinho essas interfaces. E não tem problema, entendeu? Isso aqui não é para ser uma vez definido, não muda nunca mais. É para ser um documento que te força a pensar naquilo. Então, se precisa mudar, pelo menos você vai e muda o documento e aí você faz de novo essa interface de precisamos definir quais vão ser os pontos e tal, porque aí você força as duas pessoas a trabalharem juntas e definirem juntos, entendeu? Então, a ideia do documento não é, tipo assim, só você ter essa interface e você não precisar conversar um com o outro para definir e, de repente, fazer uma acomodação dos dois. É que você tenha um documento que te force a conversar, entendeu? Que te force a ter um recorde, é brabo, né? Mas ter uma recordação escrita do que foi acordado, entendeu? Justo. Essa é mais ou Obrigado. menos a ideia. Não, sim. Mas eu vou fazer. Desculpa, tá difícil te ouvir, Pedro. Você consegue falar um pouquinho mais alto? Não sei se queria fazer uma pergunta. Senão, eu sigo também. Acho que não. Beleza, vamos fazer um exemplo juntos aqui. Que eu preparei esse da potência de frenagem, tá? Eu acho que vai ficar bem mais claro para vocês entenderem o que é a ideia aqui. Só deixa eu pegar outra apresentação que eu tenho um exemplo. As outras você já fez. Eu também já tinha feito. Beleza. Legal, vamos fazer um exemplo aqui que vai ser esse sistema de freio, tá? Potência de frenagem. A gente tem dois requisitos a nível veículo, vai transformar isso em três requisitos a nível sistema, diferentes níveis, e vai transformar em dois requisitos a nível componente. Tá? Vamos começar com esse. Então, aqui, ó, só para explicar como eu separei. Esse lado de cá é o requisito em si, e esse lado de cá é a evidência de validação. Então, a gente vai começar com o requisito a nível veículo, que é o veículo deve ser capaz de entregar uma potência de frenagem de 60 kW para Short Emergency Stops, que é menos de 5 segundos. Então, frenagens inferiores a 5 segundos. Tá. A gente definiu que isso é um requisito a nível performance, é um target de performance, o dono é nível veículo, a alocação é para tipo de controle, tá? A verificação, a gente vai fazer um teste de frenagem no final, tá? Com o veículo, ou a gente vai fazer um teste de dinamômetro, tá? E computar a potência. O critério de aceitação vai ser que a gente meça mais de 60 kW nesse teste de verificação, tá? E que não tenha excedente de temperatura até 5 minutos depois do teste, tá? Qual que é a evidência de... Perdão, aqui a gente vai fazer uma alocação. Isso aqui deveria estar para baixo. Isso aqui é um requisito a nível veículo, tá? Eu até fiz uma caca aqui, me perdoem, deixa eu ajeitar aqui na hora, que eu acho que eu não esqueci como faz isso aqui. Isso aqui deveria estar aqui. Legal. Vamos de novo. Já passei para vocês aqui o requisito em si, tá?
A evidência de validação aqui seria, eu deixei em branco porque eu tinha passado errado, a evidência era para ser por requisito mais baixo, mas a ideia aqui seria um racional do porquê que você quer isso daqui. Tá? Então você poderia dizer, a gente viu que para o teste de frenagem, para passar no teste de frenagem, precisa disso. Ou a gente viu que a maior frenagem durante o nosso autocross calculado é 60 kW, então a gente quer que a potência de frenagem seja 60 kW. Alguma coisa desse tipo, tá? Seria evidência de validação. E aí a gente vai decompor. A gente alocou isso aqui para controle, então o time de controle vai criar um requisito. O que vai ser o requisito? A gente vai decompor isso aqui no torque de frenagem por roda. Tá? A gente fez algumas assumptions. Naturalmente, o que essas assumptions veem? A gente vai documentar isso aqui em requisitos, tá? Nível componente. Então, por exemplo, lembra que eu falei que a gente tem que a gente poderia ter um requisito de condição de temperatura ambiente que é 35 graus? Então, do mesmo jeito, a gente poderia ter um requisito que é velocidade representativa. Então, quem precisa fazer análises usando uma velocidade representativa, você pode definir que essa velocidade representativa é 25 metros por segundo, e aí todo mundo usa. Por exemplo, vai usar aqui para fazer o cálculo do freio. Perdão. Vai usar para fazer as análises de aerodinâmica, vai usar para fazer a perda de calor no radiador, todo mundo vai usar 25. O raio da roda. Naturalmente, isso também é um requisito, que até coloquei aqui a nível veículo, porque o pessoal do nível veículo vai definir qual que é a roda que vocês querem usar, se é Aero 10, se é Aero 13, etc. Você tem um número de freios, de rodas frenadas que é 4. Naturalmente, o que é uma boa prática? O que é requisito de regulamento, então está escrito no regulamento, você não precisa criar requisito para isso, tá? Então, você sabe que o regulamento fala que o seu carro tem que ter 4 rodas. Então, você não precisa ir lá e criar um requisito a nível veículo que diz que o carro vai ter 4 rodas. Você já tem que atender aquilo lá, entendeu? Então, não é uma boa prática você ficar criando um requisito para tudo que está no regulamento, porque regulamento você já precisa atender de qualquer jeito para poder competir. Então, isso aqui vem no regulamento. Então, a gente tem 2 requisitos a nível... 3 requisitos a nível veículo, 2 são... Um deles é velocidade representativa, o outro é raio da roda, e a gente precisa fazer a gente precisa computar qual que é o torque que a gente vai querer. Então, estou fazendo de maneira extremamente simplificada, tá? Não vai ser nem um pouco... O que eu vou dizer? Não é uma análise correta, 100% correta do sistema de freio. Estou fazendo como exemplo, tá? Na realidade tem muito mais coisas que influenciam no torque que você vai ter, na pressão da pinça que a gente vai calcular depois, etc. Mas é para dar uma ideia bem geral assim, para vocês. Então aqui a gente tem uma velocidade angular calculada, a gente pega isso, divide a potência a gente divide pela velocidade angular, a gente tem um torque de frenagem total que a gente vai precisar. Divide por 4 vai dar o torque de frenagem por roda. E aí, isso aqui é a evidência de validação desse requisito que a gente escreveu, que é o sistema de freio tem que ser capaz de fornecer um torque de frenagem de 180 Nm por roda. E a evidência de validação é propriamente dita a conta que a gente fez para chegar nesse valor aqui. Que aí quem bate o olho entende que esse requisito aqui ele é filho desse requisito pai aqui que é nível veículo, a gente fez essa conta e chegou nesse valor. Então isso é uma evidência de validação. Legal, né? É um tipo de performance, a alocação, a fonte desse requisito é derivado do VH01, que é o requisito veículo que a gente tinha antes. Dono é o sistema de freio, e a alocação é o próprio sistema de freio. A gente vai verificar com um teste ou com um dinamômetro. Tá? E a gente vai decompondo. A gente ainda não chegou no final, né?
qual que é a força que a gente precisa ter em cada pinça para dar aquele torque que a gente quer, né? Então a gente vai decompor, e aí a evidência de validação de novo é a conta, tá? Aqui eu assumi um coeficiente de fricção, tá? E assumi um raio do rotor, do disco de freio, e uma eficiência mecânica. A gente computa essas coisas, dá 3.750 Newton. Então a gente sabe que a pinça tem que ser capaz de apertar o freio com 3.750 Newton para a gente poder atingir aquele 180 Nm. E de novo, derivado do requisito sistema 01, a alocação é o SCD da pinça. Tá. Verificação a gente mede, pode medir ou fazer algum outro teste. E aí a gente segue. A gente vai seguir. Aí a gente tem, da força que a gente tem, a gente consegue calcular a pressão hidráulica, né? Então a gente vai criar um requisito que é a pressão que ele tem que aguentar, com uma margem de 1.2, uma margem de segurança de 1.2, e aí a gente pode fazer, a gente está assumindo que a área do pistão da pinça é 982 mm², que é uma pinça de 25 mm, né? Desculpa, 2 pistões de 25 mm. A gente calcula a pressão da 46 bar, então a gente tem um requisito que diz que a pinça tem que aguentar 46 bar, que é um requisito que a gente aloca para a hidráulica. E aí no final a gente vai ter, por exemplo, uma área do caliper, tá? Um SCD, né? Um requisito nível componente que diz que cada caliper tem que ser 2 pistões de 25 mm, né? E a gente tem também um requisito de hidráulica que diz que nossos hoses, fittings, basicamente as conexões hidráulicas e as linhas hidráulicas tem que aguentar aquela pressão calculada. E aí a gente decompôs esse requisito nível veículo até uma quantidade de requisitos a nível componente. Qual que é a ideia que eu queria passar aqui? Como que a gente... eu acho que ficou claro como que funciona, pelo menos deu uma ideia boa de como é que funciona a decomposição do requisito. O que eu estou propondo com todo esse treinamento aqui? Todo ano a gente as equipes tentam, ou pelo menos têm a intenção de criar documentos para documentar como que a gente fez o projeto de cada um dos sistemas, né? Então eu imagino que muitos de vocês gastem um tempo no final durante o seu projeto documentando como é que vocês fizeram o projeto de vocês. Ao invés de vocês terem documentos todo ano criados dizendo a gente calculou tal coisa, fez de tal maneira, etc. Ao invés de você ter tudo isso, você criar uma base de requisitos. E aí as evidências de validação que vocês têm são as contas que vocês fizeram para chegar em cada um dos parâmetros que vocês definiram para o carro de vocês. E qual que é a beleza disso daqui? Uma vez que você fez essa base de requisitos, a primeira vez que você fez, tá tudo documentado, tá? Você tem evidência de validação, você tem os requisitos. Digamos que no ano seguinte, o cara que vai fazer freios, ele quer trocar essa pastilha de freio aqui. Ele achou que, ou esse caliper, né? Ele quer trocar esse caliper. Ele achou que poderia ter um improvement aqui nesse caliper. Ele consegue pegar essa base de requisitos, seguir o que a gente acabou de fazer e entender 100% como é que o pessoal do ano anterior chegou nesse valor. E aí ele consegue vir e revalidar cada um desses requisitos para ter um resultado final diferente e documentar de novo, entendeu? Então, ao invés de você ter essas contas aqui, você muda um pouquinho as contas, que o cara vai mudar o caliper, etc.
você revalida os documentos, os requisitos que precisam ser mudados, né? E você sabe quais que precisam ser mudados, porque está documentado essa traceability que a gente chama aqui, né, de um requisito para o outro, do que afeta cada um. E você tem basicamente um projeto novo documentado, né? Se você faz isso para o carro inteiro, vocês imaginam que de um ano para o outro muda muito pouco, né, o sistema de vocês, por exemplo, do powertrain ou do sistema de freios. O sistema de freios ele é basicamente a mesma coisa todo ano, né? Então você não precisa recriar essa base de requisitos, você só precisa revalidar aqueles que foram modificados, e todo ano você sabe já, tipo assim, o cara vai mudar um negócio aqui, ele já sabe quais os requisitos que vão ser afetados, o que vai precisar mudar dos outros lugares, porque você tem toda essa documentação aqui de traceability, de onde é que veio, quando é que vai, entendeu? Então essa é a ideia do System Engineering, é fazer dessa maneira, ao invés de você ter um documento perdido no ar que diz como que você saiu como que você projetou seu sistema de freios, você tem um monte de requisitos com evidência de validação para cada um deles, que alguém consegue bater o olho e entender de onde é que aquele valor veio, como é que ele foi decomposto e como que precisamos ter 60 kW de potência de frenagem, você chegou até o ponto de escolher o caliper que você vai usar. Ele consegue seguir tudo isso daqui e saber como é que foi feito, porque cada um desses requisitos tem evidência de validação, você diz de quem que ele é filho, como que você fez as contas, entendeu? Então essa é a ideia do System Engineering. Você tem uma base de requisitos que é aqueles requisitos que de fato definem como que vai ser tudo no seu carro. É uma base de requisitos que define tudo que vai ser no seu carro. E essa é a ideia do System Engineering através do V-Model. Nem todas as indústrias fazem assim, tem caveats para cada uma delas, mas a ideia geral é essa. Sabe? Vocês têm dúvidas? Usado, eu queria voltar um pouco para trás para fazer uma pergunta em relação àquela parte da filtragem. Se tem os requerimentos, você quer a competição, por exemplo, eu quero fazer a partir você faz a análise dos tempos do Assembly Acceleration. Na análise do Assembly Acceleration, eu quero me posicionar tantos pontos e eu defino um tempo. Para eu chegar, como é que... Minha pergunta é basicamente como que a simulação vai permitir chegar nesses constraints, porque obviamente tem muitas coisas que vão alterar, né? Então, o quão bem definido a gente vai chegar nesses constraints a partir desses nossos objetivos, né, dos nossos dessas características que a gente definiu. Eu acho que a gente precisa ser prático, né? O princípio de tudo é que a gente precisa ter uma praticidade. A gente você não vai fazer requisito de absolutamente tudo por fazer requisito porque eu falei que precisava fazer requisitos. Não vai ser assim, né? O que eu digo que esse povo aqui precisa traduzir é, por exemplo, se a gente tem um tempo de autocross, que é um tempo de, por exemplo, a gente quer ter um tempo de autocross de XYZ. Você pega, por exemplo, a temática que eu trouxe ou vamos pegar do Enduro, que é naturalmente a prova que tem mais constraint. A gente quer fazer um tempo de Enduro de X. Tá? Quando você vai fazer as contas, por exemplo, você vai fazer uma simulação de tempo de volta, tem algumas coisas que vão afetar a simulação de tempo de volta, né? Então, a massa do veículo afeta a simulação do tempo de volta, a potência do veículo afeta a simulação do tempo de volta, a aerodinâmica do carro, o arrasto, o downforce, isso afeta o tempo de volta. Então, se a gente tem um target que é de performance, que é de fazer tanto tempo no enduro, a gente consegue através disso calcular o que a gente precisa em termos de o nosso veículo vai ter uma massa X, a gente precisa de uma potência Y, a aerodinâmica, o arrasto não pode ser superior a Z, e aí você consegue através e aí é uma análise mesmo, né? É análise de nível veículo que você tem que fazer, que é o que o povo tem que fazer. Definir esses requisitos. Por exemplo, num carro EV,
Se você tem um tempo de volta e você tem uma massa do veículo e esses outros parâmetros que eu comentei, você sabe a energia que você precisa para fazer o enduro inteiro. Então isso também é um requisito. A energia é um requisito a nível sistema, que você derivou de todos esses requisitos a nível veículo, que são a massa do veículo, tempo de volta, o tempo de volta é o superior, e daí vai ter um nível veículo que é a massa total do veículo, a potência total do veículo, a aerodinâmica, coeficiente de arrasto X, a coeficiente de downforce Y. Você puxa desses requisitos nível veículo, por exemplo, da massa, da potência e do arrasto, você puxa e calcula a energia que você precisa. E aí são requisitos no nível sistema já de tipo, precisamos de tantos kWh para fazer esse tempo de volta que foi definido por esse povo aqui. Então essas coisas no nível veículo, por isso que eu digo que é a mais importante, né? E precisa ser o pessoal mais sênior, porque eles precisam saber definir esses parâmetros. Então se o veículo pesa 200 kg, precisa pesar 200 kg, todo mundo vai ter que dar um jeito de cada um dos seus sistemas pesar um valor específico. Então você aloca para baixo nos seus sistemas. Por exemplo, chassi precisa pesar 35. O motor e a bateria precisa pesar tanto. Entendeu? E daí você vai alocando. De repente, se você chega lá embaixo e não dá para atender de jeito nenhum, né, sistemas não dá para atender de jeito nenhum, ou você faz uma deviation, quer dizer que você não cumpre o requisito e você sabe que você não cumpre, ou você revalida os requisitos para cima para dar para você conseguir cumprir, entendeu? Então tudo para baixo é análise, né? E eu acho que é uma das coisas mais difíceis assim para as equipes de Fórmula SAI, é entender como que a gente sai de objetivos macro e cria objetivos mensuráveis, né, quantitativos, né? E aí é conta de engenharia que você tem que fazer, de fato. Não sei se eu respondi mais ou menos a sua pergunta, mas é na base da análise. Esse filtro assim que você faz. Mais alguma pergunta? Tem aqui, pessoal? Acho que a gente já está indo para a parte final da apresentação. Para frente a gente vai ter... A gente fez o exemplo, então eu vou falar um pouquinho de Gated Process e aí a gente fala de verificação e encerramos por aí. O que é o Gated Process, né? Vamos lá. A ideia dos gates, vocês vão ouvir na automotiva, eu adoro isso daqui, né? Quem faz estágio na automotiva ou vai fazer estágio na automotiva, a galera adora os gates. Quando você tem um V-Model desses daqui, efetivamente, para passar de uma fase para outra, você tem um número de... Perdão, deixa eu tomar uma água rapidinho. Para passar de um nível para o outro, você tem uma quantidade de trabalho que tem que ser feita, né? Efetivamente. Então, por exemplo, no nível veículo, você precisa definir todos os requisitos a nível veículo, que é aquilo que eu estava conversando com o Anderson agora. Você vai ter uma definição no nível sistema, e aí você vai passando. Isso aqui, apesar de ser abstrato, ele tem um tempo físico atrelado, né? Um tempo físico e uma quantidade de coisa que você tem que fazer para passar para o próximo nível. E aí o que é feito é você definir gates para cada um dessas etapas. Que é o seguinte: o pessoal do sistema, ele tá, por exemplo, o sistema 1 está muito adiantado em relação ao sistema 2, você meio que tem um portão que tem que ter uma quantidade de trabalho feita, né, para você seguir para a próxima etapa. Tá? Porque eu acabei de explicar para vocês que esses requisitos, eles têm relacionamentos entre eles, entre às vezes diferentes sistemas. Então, se você tem um sistema que está muito mais adiantado do outro, você acaba criando um risco de as coisas não baterem e aí você ter retrabalho. E uma maneira de você mitigar esse retrabalho é você implementar esses gates. Então, por exemplo, para passar do gate 0 para o gate 1, você precisa ter uma quantidade de trabalho que você definiu pronta para você seguir para a próxima etapa, entendeu?
Então, se o cara se adiantou demais e ele já terminou o que tem aqui, ele vai ter que esperar o resto da galera terminar a mesma coisa para você passar para o próximo gate, né? Que é o que na verdade eu escrevi aqui, que é os times têm que provar que aqueles objetivos que você tem em cada uma das fases foram cumpridos antes de você passar para a próxima, né? Então, isso evita que o pessoal saia fazendo as coisas muito acelerado em relação ao outro e que aquilo gere retrabalho. E também gera uma certa accountability, né? O pessoal, você consegue ver onde é que está demorando e você consegue atacar nessas coisas para você ter ações, tomar e conseguir mitigar os riscos que você tem, né? Você tem vários gates, vocês podem separar a quantidade de gates que vocês acharem necessários, tá? Naturalmente, quando você termina o projeto do componente, que é aqui, que acontece, né? Que você vai fabricar o carro aqui, né? Daqui para cá você fabrica o carro, que é o que demora bastante. Antes de você começar a fabricar, você tem um Critical Design Review. E aí o Critical Design Review é o que? Você pega tudo que foi feito no carro inteiro, os requisitos, o projeto, etc. E vocês fazem um review com todo mundo disso, que a ideia é o que? Cada subsistema apresenta o seu projeto, apresenta seus requisitos, todo mundo avalia e vê se aquilo está maduro o suficiente para começar a fabricar o carro. É o que reduz o risco, tipo assim, a galera vai começar a sair fabricando negócio e nem está pronto o projeto ainda. E aí você faz esse Critical Design Review, que é para definir, tipo assim, vamos fabricar o carro ou não vamos? O que tem de problema? O que é o risco aqui que a gente está levando começar a fabricação, né? E é isso, esse é o Critical Design Review. A ideia do Critical Design Review é tipo assim, go ou no go, né? Então aqui é tipo, se você tivesse na automotiva, que naturalmente o que acontece é que você não tem... Você tem algumas ideias de prazo, né? Mas é um pouco diferente da Fórmula SAI, que você precisa levar o carro para a competição naquela data. Mas aerospace ou automotiva, coisas do gênero, o Critical Design Review serve para você realmente definir se vamos fabricar aquilo e lançar esse veículo no mercado ou não. Por isso que ele se chama crítico, né? Porque ele é um momento que você está fazendo um commitment e ir para frente. Essa é a ideia dos gates. Pode falar, Matheus. Tá, bom dia. Uma grande dificuldade que a gente tem na equipe é saber, em questões de cronológica mesmo, pensando no tempo da competição, onde definir esses gates. Então, normalmente a gente deixa o gate de design até o final do ano, né? Então, a competição de 25, o design acabou em dezembro. E começar a manufatura em janeiro. Mas, para quem tem mais experiência, para o Jair também, onde normalmente vocês tentam alocar um período de teste de carro, um período de design review, que eu sinto que a gente tem muito pouco tempo do gate 0 para o gate 1. É realmente um tempo muito corrido, porque a gente tem que começar a fazer o design da peça. Te entendi. Naturalmente, o que você vai... O primeiro ano ele é bem difícil, viu, Matheus? O primeiro ano que vocês vão realmente... se vocês, por exemplo, forem seguir essa metodologia, o primeiro ano que vocês vão criar requisitos do zero e vocês vão ter que criar os planos de verificação do zero também, ele é bem difícil, porque vocês vão ter que estimar. E aí vai muito da experiência dos membros, né? Você estimar quanto tempo demora para fazer alguma coisa. Depois do primeiro ano, que você já tem uma base de requisitos mais ou menos formada, e junto com cada requisito vem um plano de verificação, você consegue mais ou menos... você olha, né, para todos os requisitos, todos os planos de verificação, você consegue estimar quanto tempo demora para testar... para testar XYZ, etc. Porque assim, você tem, por exemplo, vários testes que são com o veículo. Você só tem um veículo para testar, ele é um recurso, né? E aí você sabe que aquele recurso, você tem uma quantidade de testes que necessitam daquele recurso, precisa ser feito em série. Então você consegue mais ou menos entender o que pode ser feito em série, o que precisa ser feito, o que precisa ser feito em série, o que pode ser feito em paralelo, e conseguir mais ou menos ter uma ideia de cada um, de quanto essas coisas vão levar. A questão do Gate 0 para o Gate 1 vai muito do quanto tempo vocês demoram para fabricar alguma coisa. E aí é muito da equipe de vocês, assim, porque a verificação vocês conseguem mais ou menos estimar com base naquilo que eu falei, que são os planos de teste que você vai ter.
a fabricação que realmente é assim, putz, quanto tempo a gente demora para fabricar alguma coisa, entendeu? É complexo, depende muito da equipe de vocês. Eu diria que assim, uma vez que você estruturou tudo isso daqui, você vai tendo experiências para você levar para frente e definir isso com base na experiência que você teve nos anos anteriores, sabe? Então assim, eu diria que um bom momento assim para você começar a se preocupar em fabricar o carro é janeiro, tá? Com base na minha experiência. Assim, eu acho que janeiro fica interessante, que aí você tem o tempo de pós-competição para definir isso tudo a nível veículo, você vai passar para o nível sistema e aí você começa, desculpa, para o nível componente. Nossa, eu passei de gate 1 para gate 3 aqui, perdão galera, me toquei agora. E aí você fazer esse CDR ali por janeiro, entendeu? Eu acho que é um bom prazo, mas é difícil. Eu também não tenho essa experiência que vocês têm de Fórmula SAI na equipe de vocês para poder dizer assim, você deveria ter feito isso aqui já agora, entendeu? Não sei se é exatamente a resposta que você queria, mas é uma resposta difícil, assim, vai muito de cada equipe e vai muito da complexidade do seu sistema. Não, deu para entender bem. Então, normalmente vai de trás para frente, né? Você pensa no tempo do Gate 5 pro Gate 4 e vai gerando para deixar o Gate 1. O que eu faria é assim, a gente sabe, você sabe quanto tempo vai demorar isso aqui, você precisa alocar isso aqui um tempo no final lá para fazer isso daqui, e aí você consegue ver quanto tempo vai demorar quanto tempo você tem para fazer isso daqui. Porque também, assim, tempo é um constraint, né? Então você precisa, às vezes você quer fazer o melhor design do mundo, não dá tempo. E é o fato, assim, o tempo e o gerenciamento de projeto, ele faz parte da competição, né? E a gente incentiva vocês a fazerem o gerenciamento para que dê tempo de fazer tudo, mas vocês precisam ter essa mentalidade que às vezes não dá para fazer tudo. Não dá para... Usado. Oi. E o que você pensa em questão de fazer um overlap, por exemplo, a competição em agosto, as equipes começarem a trabalhar, isso é um conceito que a gente queria muito fazer na equipe na minha época, mas não acabou nunca fazendo, mas começar essa parte de conceito antes por exemplo, começar em junho para fazer o conceito, porque teria pessoas mais livres em relação de design que já teria feito. Pode ser, porque assim, naturalmente, cara, você não precisa de todo mundo. Você não precisa de todo mundo. Se você tem planos de verificação bem estruturados, você não precisa de todo mundo lá na pista todo dia para fazer teste de verificação, né? Por exemplo, você pode definir um time que é a galera que vai pra pista lá, que, cara, eles têm uma receitinha de bolo que eles precisam seguir, que é o seu teste, o seu plano de verificação, a receitinha de bolo. Pra te dar uma ideia, a Aerospace faz assim, tá? Por exemplo, eu sou engenheiro, eu trabalho aqui, tá? Eu trabalho nessa parte aqui. O cara que faz verificação do sistema não sou eu, entendeu? Tem uma outra pessoa, e aí esse cara recebe um plano de verificação, ele vai lá e testa, e ele me dá o resultado para fazer a verificação do requisito, mas a pessoa que está fazendo o projeto do sistema não é a pessoa que estava testando necessariamente. Você pode ser pessoas separadas, pode ser outros grupos, e aí você pode deixar esses caras aqui, esses leads mais senior livres para poder trabalhar no conceito do veículo adiantado, em junho. É uma decisão estratégica que vocês podem tomar. Até eu acharia que é interessante que, assim, se você tem receitinha de bolo para esse povo seguir, eles conseguem fazer os testes, entendeu? E é bom para eles aprenderem também, é uma boa oportunidade de aprendizado, entendeu? Poderia ser feito isso. Na minha antiga equipe, eu acho que se fizesse aí, o carro voltava para casa pegando fogo, mas beleza. Tipo assim, você não vai... A equipe... Tem várias equipes que são bem grandes, né? Então assim, você consegue ter 2 membros seniors em cada subgrupo, e ter um deles trabalhando em design e outro trabalhando em teste, sabe? Eu botei um lead aqui porque... para não ocupar espaço, né? Mas naturalmente vocês têm mais do que um membro sênior em cada uma das equipes, para subtimes, para fazer essas coisas. Então dá pra fazer. Mais alguma pergunta? Como a verificação ela pode ser importante, por exemplo, no setor de
de proteção. Assim, Você fazendo a consegue, ligação com o setor. você E consegue com o setor repetir de para proteção. mim? Tá bem difícil de escutar. Como a verificação, a parte de verificação, ela pode juntar a ideia que é vista no Power Trend direto para o setor de proteção. Repete o final da pergunta, desculpa, eu não entendi. De fato, tá difícil ouvir esse microfone. Tá ouvindo ainda? Você pode digitar se você quiser. Eu respondo eu posso ler no chat e responder para você também. Aqui é a minha primeira vez usando o time. Ah, não tem problema não, é tranquilo. Se você conseguir digitar, eu leio aqui e a gente faz. Ou você pode me mandar no WhatsApp também, você deve ter meu WhatsApp. Mas a minha ideia é a seguinte, como a parte de verificação do sistema pode ir do setor de Power Training para o setor de proteção, na parte de proteção. Você diz de EV, você diz? Sim. O sistema, assim, é que proteção, naturalmente, quando você fala de EV, é fusível, né? Assim, fusível, ou BMS e tal. Uma das maneiras que você pode verificar as proteções é você simular uma falha. Né? Então, por exemplo, assim, se você tem o seu BMS que ele precisa desligar com o shutdown quando você tem uma tensão de tantos volts na sua célula, ou a mais ou para menos. Você consegue manualmente, né? Você consegue manualmente inserir uma tensão maior, por exemplo, desconecta o cabo, coloca uma tensão maior nesse componente e vê se ele está funcionando a proteção, entendeu? Então seriam coisas desse tipo. Não necessariamente você precisa simular uma falha real, entendeu? Ou fazer uma falha real acontecer. Você pode simular a falha. Né? Fusível tipo assim, fusível, naturalmente você não precisa verificar que fusível funciona porque ele é um componente comprado do fabricante, você sabe que ele funciona. Você não precisa ficar verificando se fusível vai funcionar. Mas essas proteções, por exemplo, sobre temperatura, você consegue arrancar um termistor e esquentar ele a mais do que a temperatura para ver se está funcionando a proteção, esse tipo de coisa, entendeu? Simula a falha. Isso é um dos tópicos que a gente vai falar aqui na verificação em seguida. Te deu uma ideia mais ou menos? Eu tô na parte de proteção. Então, e essa parte do Power Training também tem que casar no CT Não, também. te entendo. A ideia principal Aí, é você simular falhas. sim. Eu vou aproveitar e vou expandir nessa resposta que eu dei, que já é o tópico da próxima parte aqui. Como é que você faz a verificação propriamente dita, né? Você tem um plano de teste, e você tem um Word, né, o texto do requisito, e você tem um critério de sucesso. Você vai fazer um teste ou uma análise, você vai compilar a evidência de verificação, e isso vai te dar o requisito verificado depois daquele processo que eu comentei de todo mundo analisar, ou você vai fazer uma deviation. Deviation é quando você não atende o requisito e você sabe que não atende e não vai ter que fazer. Aí você faz uma deviation, faz escrita dizendo que você não atende e que você sabe que não atende, basicamente. Né? Então é o que está aqui, né? Você faz esse processo, basicamente. E aí tem vários jeitos de fazer verificação. Tá? Eu vou trazer algumas ideias aqui em geral. Vou começar com componente. Tá? Um jeito bem interessante de você fazer verificação a nível componente é fazer hardware in the loop. Né? O que é a ideia do hardware in the loop? Né? Você simula que aquilo está trabalhando num sistema. Que é mais ou menos o que eu expliquei agora para a pergunta anterior. Você tem um hardware físico, e aí vocês já devem ter visto aquelas caixinhas de rio. Tá? O que é a caixinha? A caixinha é só um simulador da planta do sistema. Né? Você tem inputs e outputs reais, mas o resto é simulado.
Então, por exemplo, você quer verificar o BMS e ver se ele está funcionando a proteção dele, você pode usar um rio e fingir que você tem várias células conectadas e que uma delas a temperatura foi a mais. E aí você verifica que aquele componente do BMS, né, o componente específico do BMS, está funcionando. Isso é uma maneira de verificação que você usa rio para fazer essas coisas, né? E aí o objetivo, né, realmente é você fazer um recorde desse teste com base em inputs e outputs simulados. Né? Essa é uma ideia de verificação de componente. Pode ser testes de bancada, elétricos, mecânicos, térmicos, etc. Por exemplo, componentes mecânicos, você pode... por exemplo, uma ideia, né? O pedal ele precisa aguentar 2.000 N, né? Pedal de freio. Você pode fixar esse pedal numa bancada, empurrar ele com uma força medida de 2.000 N numa bancada, e aí você verifica que aquele pedal está atendendo o requisito do regulamento, que é 2.000 N que ele aguenta. É uma ideia, você faz na bancada, é uma verificação a nível componente, porque é um componente mecânico, que você está aplicando uma força. Você vai, basicamente é um critério de pass no pass, ou quebra não quebra, e você verifica o requisito dessa maneira. Para sistema, vocês vão ver na automotiva, tem o que eles chamam de PIL, ou Powertrain in the Loop. Deixa eu tomar uma água rapidinho. Pode falar aí. E por exemplo, a gente executa esse tipo de verificação, o teste, para no caso de temperatura para baterias, né? Na categoria elétrica, assim, pensando. Como a gente conseguiria, se a gente não tem em mão uma quantidade grande de célula para fazer uma simulação, para validar uma simulação térmica? Você tem um número reduzido de células para fazer essa... Que naturalmente a bateria ela é um sistema, né? Ela não é um componente. Se você tem uma simulação que é do container, do pack de bateria, aquilo são vários componentes que são as células, a estrutura e tudo mais, que é um sistema propriamente dito. Então você vai fazer uma verificação que não é a nível componente, você vai fazer uma verificação que é a nível sistema. Que é na verdade o que eu estava começando a falar aqui, que você pode fazer isso em um teste de descarga em bancada do pack inteiro, você pode fazer até verificação nível sistema, você pode fazer com o veículo mesmo, andando com ele, entendeu? Mas que você foque naquele componente que é o sistema de bateria, você mede a temperatura em diferentes pontos, você vê se aquilo bate com a sua simulação, etc. Sabe? Pode ser um teste de bancada, que você mede só a bateria em si, mas é um teste a nível sistema, porque é uma integração de várias coisas, né? O BMS, a integração das suas contatoras, da montagem física mesmo da bateria que você está testando. Isso é propriamente dito um sistema, e aí você faz um teste a nível sistema, pode ser em bancada, pode ser físico, que você verifica que aquela temperatura que você simulou está atendendo, sabe? Acho que essa é mais ou menos a ideia. Não, perfeito. E aí como componente, assim, não tem como a gente... o ideal é realmente testar sistemas, né? Se você tem ter essa verificação. Se você tem, propriamente dito, temperatura de um pack de bateria, o pack de bateria em si é um sistema, né? Então, a ideia é que você verifique o sistema com um teste a nível sistema. Que pra mim é o que faz mais sentido, sabe? Em vez de você simular, por exemplo, se você quisesse entender a distribuição de temperatura dentro da célula, né, eu entenderia que isso é um teste a nível componente, porque a célula em si é um componente. Mas se você tem um sistema que é o pack de bateria que você está testando, aquilo é um sistema, você testa estressando o sistema. Tudo do sistema para você ter a sua resposta, sabe? Fez sentido? Beleza. Basta. Não fez. Eu estava falando que na automotiva vocês vão ver bastante esses testes de PIL aqui. O PIL é o que? Por exemplo, um dinamômetro de motor é um PIL. Né? Porque motor ele é um sistema. Né? São várias coisas. Você tem a sua ECU, você tem os seus componentes físicos, tudo mais, que você faz um teste de dinamômetro, isso é um sistema. Esse é o tal do Powertrain in the Loop. Né? Que você estressa o sistema numa bancada, ou você simula, por exemplo,
esse tipo de dinamômetro aqui consegue simular um Dutch Cycle do seu motor para verificar a resposta dele em diferentes condições, etc. E aqui o cara está testando realmente o sistema do powertrain inteiro, né? Você pode ver que tem diferencial, cardan, etc. Isso é um teste de PIL. Tá, que é um teste nível sistema. E aí por último você tem a verificação nível veículo, né? Verificação nível veículo é andar com o veículo, né? Que é o objetivo final. Você faz esses data logs, etc. Você pode ter instrumentação do seu carro, etc. E aí o teste é a nível veículo. Você pode ter várias daquelas coisas que eu comentei com vocês. Test play, por exemplo, você faz uma frenagem, ou você faz alguma coisa do gênero. E aí o teste nível veículo é andar com o veículo. De novo, a ideia principal é que assim, você não anda com o veículo só para andar com o veículo, você anda com o veículo para testar alguma coisa que você definiu que é um requisito seu. Então, essa é a ideia principal. E é isso que eu tinha para passar para vocês, galera. Vocês têm perguntas finais aqui? Ô, Zado, tem uma boba aí. Qual que é esse software que você tá mostrando aí? Não faço ideia. Peguei na internet. Pessoal, espero que tenha sido proveitoso. Dei uma ideia geral assim para vocês do que é sistema engineering. De novo, minha proposta não é que vocês façam tudo isso daqui, tá? Minha ideia do treinamento é mais porque é algo que vocês podem levar para a carreira de vocês em relação aos trabalhos que vocês vão ter no futuro, né? E vocês chegarem mais ou menos sabendo o que é uma engenharia de sistemas e como que isso pode ser aplicado para um projeto complexo como a de um veículo de Fórmula SAI, né? Então, espero que tenha sido proveitoso, né? E minha ideia é fazer mais esses treinamentos no futuro. Eu sei que essa foi uma temática um pouquinho mais abstrata, um pouquinho mais complexa, né? Porque realmente é um project engineering, assim, né? Uma temática um pouco mais maçante, não é algo que atrai todo mundo. Mas espero que vocês tenham achado proveitoso e que dê para tirar alguma coisa de boa da apresentação.